Muito bem, nessa aula vamos continuar os exercícios a respeito do terceiro título do livro 2º do Código Tributário Nacional, que é crédito tributário. Vamos para a questão número 107. Vamos lá. Diante de algumas situações especiais, pode ocorrer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de certo tributo. Não há previsão. Olha as questões negativas. Preste atenção. Se você não prestar atenção, você pode marcar a primeira opção para estar correta e o que ele quer é a incorreta. Não há previsão legal para... Ora, voltando para mim, quais são as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário? Moderé cocopá. Moderé cocopá. De acordo com o artigo 151 do CTN. Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos fazer alguns comentários rapidamente, já que falamos sobre as hipóteses de suspensão, aproveitando o link. Cuidado que as reclamações e recursos e o depósito montante integral suspendem imediatamente a exigibilidade do crédito na esfera administrativa. Porque na esfera judicial não há uma suspensão imediata da exigibilidade do crédito com o fato de impetrar uma ação judicial. Só vai haver a suspensão da exigibilidade se for concedida uma medida liminar ou uma tutela antecipada para aí sim suspender a exigibilidade do crédito nas ações judiciais. Inclusive o CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 585, parágrafo 1º, determina que a propositura de ação judicial não inibe a Fazenda Pública de entrar com ação de execução fiscal, porque o crédito não está com exigibilidade suspensa. Só vai haver a suspensão da exigibilidade se e quando for concedida a segurança, ou seja, a medida liminar ou a tutela antecipada. E ambas dependem, é um ato discricionário da autoridade judiciária. Ele vai sentir o fumus bonus iuris, que é a fumaça do bom direito, ele dá uma olhada no processo e acha que o contribuinte tem razão, o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, que é o perigo da demora na ação. Então, o juiz verificando o fumus bonus iuris e o periculum in mora, ele pode conceder medida liminar, por exemplo, para Fazenda Pública não vai cobrar desse cara, não vai entrar com ação de execução contra o contribuinte, porque eu acho que lá na frente eu vou decidir favoravelmente a ele na decisão final do processo. Portanto, ele concede uma medida liminar aqui. E a tutela antecipada, como é que funciona? Vamos imaginar que um contribuinte entre com um pedido de restituição de um tributo pago indevidamente. O juiz verifica inicialmente o processo, ciente o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora na ação. Então, ele verificando essas duas coisas, ele antecipa um direito que ele acha que o contribuinte vai ter lá na frente. A este fato dá-se o nome de tutela antecipada. O sujeito passivo, portanto, ele verifica aquela situação o juiz verifica aquela situação e antecipa, de tal modo que o sujeito passivo está pleiteando R$500 de restituição, o juiz determina que do imposto a ser pago naquele mês, de R$1.000, por exemplo, ele não vai pagar 500. E a Fazenda Pública não pode entrar com ação de execução contra esses 500 que ele deixou de pagar, porque o juiz está antecipando, tutela antecipada, portanto, um direito de restituição que ele acha que o contribuinte vai ter lá na frente. Então, observem que as duas, a medida liminar e a tutela antecipada, são medidas de segurança. O juiz, sentindo o fumus bonus iuris e o periculum in mora, concede uma ou outra suspendendo a exigibilidade do crédito. Essa é a característica das ações judiciais. Elas não suspendem a exigibilidade do crédito ao serem impetradas. Não. Ao contrário das ações administrativas. Se você entra com a reclamação administrativa ou um depósito administrativo, suspende a exigibilidade do crédito imediatamente.
até que saia a decisão final do processo. Muito bem, então vamos lá conversar sobre, vamos ver qual é a resposta dessa nossa questão. Vamos lá. Na 107, diante de algumas situações, ocorre a suspensão, não há previsão legal. Letra A. A União decrete a moratória específica para todas as obrigações tributárias dos contribuintes perante todos os estados do Distrito Federal. Ora, nós precisamos conversar sobre isso. Voltando para mim. O artigo 152, que trata da moratória, ele trata detalhes importantíssimos sobre moratória. Vamos aproveitar agora e destrinchar esse artigo 152 pela importância que ele tem. Ao tratar da moratória, que é a primeira hipótese de exigibilidade, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Moderé cocopá, primeiro moratória. Então vamos lá. O artigo 152 determina que a moratória, em primeiro lugar, ela pode ser concedida em caráter individual e em caráter geral. Em caráter geral, a lei concede o benefício sem fazer qualquer exigência. Sem fazer qualquer exigência. Então, a sua concessão, o gozo do benefício, só depende da lei. Quando concede em caráter individual, a lei que a concede faz alguma exigência. Exige algum requisito do sujeito passivo para que ele possa usufruir do benefício. Então, neste caso, por que ela é considerada em caráter individual? Porque ela é dada individualmente por um despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadrava dentro daqueles requisitos exigidos na lei. Então, no caso da moratória em caráter individual, além da lei, há necessidade de um despacho da autoridade concedendo o benefício, enquanto em caráter geral basta a lei, porque não há nenhuma exigência a ser verificada. E cuidado que essa forma de concessão em caráter geral e em caráter individual se aplica a moratória, parcelamento, isenção e anistia. Uma vez que remissão, que é o perdão da dívida, de acordo com o artigo 172 do CTN, só pode ser concedida em caráter individual. Mas moratória, parcelamento, isenção e anistia podem ser concedidas em caráter geral ou em caráter individual. Maravilha. Mas ambas, tanto a moratória concedida em caráter geral quanto a moratória concedida em caráter individual, podem ser concedidas por lei da própria pessoa jurídica competente para instituir o tributo. Se o tributo é federal, lei federal. Se o tributo é estadual, lei estadual. Se o tributo é municipal, lei municipal. Se do Distrito Federal, lei distrital e fim de papo. Mas o artigo 152 permite que a União conceda moratória, cuidado, é moratória, não é isenção, moratória, para tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que conceda simultaneamente para todas as pessoas que estiverem devendo para a União, quer seja tributo, quer seja outras obrigações decorrentes do direito privado. Então, eu estava andando com meu carro, bati numa estátua de Duque de Caxias, destruí a estátua. Eu vou ter que indenizar a União por esse prejuízo. Esse é um crédito que a União tem que não é decorrente de obrigação de direito tributário. Não é? Os foros devidos nos terrenos de marinha, que são devidos para a União, né? O fórum em função de um contrato particular entre a União e aquela pessoa que tornou-se enfiteuta ou foreira, o titular do domínio útil. Então não tem nada a ver com tributo, o fórum. Em resumo, se a União quiser exercer essa capacidade que o Código lhe atribuiu de conceder moratória para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, ela pode, desde que conceda simultaneamente para todo mundo que estiver devendo para a União, quer sejam tributos, quer sejam créditos decorrentes das obrigações de direito privado. Todo mundo vai gozar da moratória. É uma exigência tão forte que não há notícia de que a União tenha exercido essa capacidade que lhe foi atribuída pelo Código Tributário Nacional até hoje. Mas há essa possibilidade de conceder, sim, moratória para tributos de competência dos estados, Distrito Federal e municípios. Certo? E mais, o parágrafo único do artigo 152 determina que o benefício da moratória, a lei concessiva da moratória, pode circunscrever a sua aplicabilidade
tanto a determinada classe ou categoria do sujeito passivo, quanto a determinada região do território da entidade tributante. Ao contrário de isenção e anistia, que o Código só permite que seja circunscrita a determinada região, de acordo com o artigo 177 e com 181 do Código Tributário Nacional. Mas o que diz respeito à moratória pode ser circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria, de acordo com o artigo 152, parágrafo único do CTN. Então vejam quantas informações importantes no artigo 152. A moratória pode ser concedida em caráter geral, bastando a lei, ou em caráter individual, nesse caso necessitando da lei autorizativa e do despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro dos requisitos exigidos na lei. Ela pode ser concedida por lei da própria pessoa jurídica competente para instituir o tributo e por lei federal contra tributos de competência dos estados, distrito federal e município, desde que conceda moratória para todo mundo que estiver devendo naquela região para a União, quer sejam créditos tributários, quer sejam decorrentes de obrigações do direito privado. E ela pode ser circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Vejam quantas informações fundamentais previstas em apenas um artigo, que é o 152 do Código, que trata da moratória. Então, voltando para a nossa questão, na letra A, nós estamos buscando uma que não é hipótese de suspensão. A União decrete a moratória específica para todas as obrigações tributárias dos contribuintes pertencentes a todos os estados e Distrito Federal. Há essa previsão lá no artigo 152 do CTN. Letra B, o contribuinte deposite integralmente o montante da dívida. Sem dúvida que sim. Cuidado, o montante tem que ser o montante exigido pela Fazenda Pública e em grana, em dinheiro. Deposite integralmente. É uma hipótese de suspensão. Letra C. Nós estamos buscando uma que não é uma hipótese de suspensão. Letra C. O Poder Judiciário conceda tutela antecipada em processo de conhecimento. Ora, o Poder Judiciário conceda tutela antecipada. Suspende a exigibilidade do crédito tributário? Suspende. E na letra D, o Poder Judiciário conceda medida liminar em mandado de segurança. Ora, esta é também uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, observe que, na verdade, se você fizer uma análise, as respostas estariam todas corretas, uma vez que todas poderiam ser hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A letra D, medida liminar em mandado de segurança. A letra C, tutela antecipada em processo de conhecimento. Na letra B, o contribuinte deposite integralmente o montante da dívida, depósito do montante integral. E na letra A, que nós vamos voltar a ela, a União decrete a moratória específica para todas as obrigações tributárias dos contribuintes perante todos os estados e Distrito Federal. Só tem um detalhezinho aqui que resultou no fato do examinador considerar errada essa afirmativa. Porque quando a União faz isso, ela tem que conceder moratória para todos os tributos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, tem que conceder para todos os tributos de todas as pessoas jurídicas, inclusive para os tributos de sua competência e para as obrigações de direito privado. Então, o gabarito foi letra A em função desta sutileza, desse detalhezinho. E uma resposta dessa analisada, como nós fizemos no primeiro momento, ela até não estaria errada. Mas na medida em que não há outra a ser marcada, esse é o erro, porque tem que ser perante todos os estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com o artigo 152 do Código Tributário Nacional. Voltando para mim, então, minha gente, vejam que numa simples questão foi feito um apanhado geral das hipóteses de suspensão com detalhes, com sutilezas, com tara do examinador, que não incluiu a palavra município ali, fazendo com que a opção estivesse correta na medida em que não havia outra a ser marcada, porque as outras estavam perfeitamente corretas. Legal? Com isso nós encerramos essa aula de hoje e na próxima aula continuamos ainda os exercícios sobre crédito tributário. Até lá!